Boa noite a todos. Está acostumada, né? Então, sejam todos bem-vindos, os nossos amigos também da internet que nos acompanham. Então, uma boa noite a todos, né? Nós vamos relembrando os nossos recadinhos da noite. Então, lembrando que a nossa programação dos dias de palestra, plantão, estão todos marcados lá fora. Mas se alguém tiver alguma dúvida, é só vir conversar conosco. E para passarem no plantão, é só chegar 15 minutos, meia hora antes do início da palestra. Tá, gente? Relembrando que a gente agradece a ajuda que nós estamos recebendo de vocês, dos alimentos para compor as cestas básicas. E a gente continua pedindo ajuda. Este mês, gente, nós estamos precisando de arroz, óleo, feijão e café. E continuamos, então, distribuindo para 70 famílias as nossas cestas básicas. Quem puder colaborar, né, é de grande valia a ajuda de vocês. Continuamos com os nossos trabalhos na dependência química, às sextas-feiras, às 19h30. E com a entrega também de lanches na rua, aos sábados, às 17 horas. Então, quem quiser participar, é só chegar aqui no horário e conversar com os responsáveis do dia. Tá bom, gente? Deixa eu ver se tem mais algum recadinho. Ó, aqui, inscrições para o primeiro ano do curso básico foram até dia 19. Mas, qualquer coisa, só falar com a Sandra, passar no plantão e falar com a Sandra, tá? Então, acho que é só isso, gente. Tá. E tem o curso de apoio a gestantes, que também já iniciou aos domingos, às 9 horas da manhã. Sempre acontece no primeiro e terceiro domingo do mês. Então, se alguém conhecer alguma gestante que queira participar do curso, é só vir aqui primeiro e terceiro domingo de cada mês. Tá bom, gente? Então, é só isso. Então, nós vamos agora nos preparar para... Então, companheiros, vamos nos acalmando, nos aquietando em nossos lugares, para que assim, estando mais calmos, mais tranquilos, nós possamos estar sentindo toda essa paz, essa boa energia que nós sentimos quando chegamos aqui. Que os nossos amigos da espiritualidade já prepararam o ambiente, renovando as energias. E quando nós chegamos aqui, eles nos recebem de braços abertos. Então, é tão bom estarmos aqui juntos, recebendo todo esse calor, todo esse carinho. E assim, nós vamos nos sintonizando e nos preparando para a palestra de hoje. Nós vamos mentalizando o nosso mestre, nosso amigo Jesus, mentalizando também, dirigindo os nossos pensamentos ao nosso Pai, em agradecimento a esta casa, a oportunidade de estarmos aqui para recebermos tudo o que buscamos, cada um de acordo com as suas necessidades, mas que, acima de tudo, recebemos o acolhimento, o conhecimento que vai nos ajudar na nossa caminhada. Então, assim, nós vamos abrindo o nosso coração e a nossa mente para aprendermos um pouco mais e nos harmonizarmos um pouco mais. Que assim seja. Então, hoje, nosso companheiro Rômulo, seja bem-vindo, Rômulo. O tema da noite é o Diálogo Frio, que é da revista Momento Espírita. Que você seja feliz, tá? Agora eu vou me enrolar aqui.
Gente, boa noite. Saudade, né? Que bom rever rostos conhecidos, encontrar novos rostos, novos amigos. E como nossa querida Cida antecipou, nosso tema de hoje, o diálogo frio. Um texto muito atual. Será que tá bom, gente, o som? Tá bom, né? Obrigado. Começamos com uma pergunta. Onde acontece o diálogo da família? E daí somos obrigados a voltar um pouquinho no tempo. Talvez os nossos pais, nossos avós, era hábito, toda noite, num jantar, ter a família reunida, contando como foi o dia, o que aconteceu de bom, as preocupações, planos para o dia seguinte. O tempo foi passando. Progresso, responsabilidades. Nós reencarnamos nessas famílias, crescemos. E daí o dia oficial do papo de família virou domingo. Então o domingo, o famoso almoço de domingo, era quando, mais uma vez, se reunia a família, aquela mesa bonita, conversando. E hoje? Onde nos encontramos hoje? Onde a família dialoga? Porque confundimos, de fato, o conceito. Diálogo ou correspondência? Porque somos bons nisso. Nos correspondemos, que é uma beleza. Há poucos dias, curiosamente, estávamos em algum lugar fazendo uma refeição e, em algum momento, chamávamos a atenção da nossa companheira, dizendo, olha ao redor. E víamos várias mesas com pessoas de todas as idades, porque isso não é exclusivo dos mais novos, isso não é só da chamada geração Y. Um mosquitinho já picou todos nós. E cada um ali, na frente um do outro, porém, com o seu tablet, o seu celular, o seu aparelho ultra, mega avançado, clicando. Gente, como os nossos dedos ganharam vida própria, porque eles são rápidos. Mas ainda não são mais rápidos do que o nosso pensamento. E confundimos de fato. Acreditamos que estamos nos comunicando, estamos tendo um diálogo, quando na verdade estamos apenas e tão somente nos correspondendo. Porque passamos notícias, só isso. E criamos todo um dialeto novo. Hoje falamos, quando algo é engraçado, é kkkk. Fiquei feliz, é ponto, vírgula e parênteses. Tem um comercial agora que vemos, né, que fala bem disso. É exatamente isso. Ponto, vírgula, virou carinha piscando. 2 pontos, parênteses, é um sorriso. KKK é uma gargalhada. E o sorriso? E o sorriso de verdade? Porque nesse texto, nessa redação, o autor é muito claro ao dizer: para que exista o diálogo, é necessário que estejamos frente a frente. E podemos naturalmente ir um pouquinho além. Não basta estarmos frente a frente. Precisamos nos olhar uns aos outros. Porque falávamos quase agora do exemplo de um restaurante, um lugar onde fazemos as refeições, mas não é menos comum. Se pudéssemos visitar diferentes lares à noite, quando a família já está ali no mesmo ambiente, porém não reunida. Porque, eventualmente, o pai ou a mãe está com o seu laptop, o seu computador, o filho, a filha com o seu celular, o seu tablet, e estão todos conectados. E, gente, isso é bom. Não queremos dizer de forma alguma que a tecnologia seja ruim. Até porque é através da internet que, nesse momento, chegamos a tantos outros amigos que estão nos acompanhando. Porém, como tudo, é preciso que encontremos o meio termo, o equilíbrio. Porque tudo que é demais, mesmo aquelas coisas que entendemos como as melhores da vida,
Se for demais, faz mal. Trabalhar demais faz mal, comer demais faz mal, descansar demais faz mal. E internet demais faz mal, gente. E faz mesmo. Porque nos dá, de fato, a impressão de nos aproximarmos, mas, na verdade, nos isola. Um exemplo. Qual de nós aqui fôssemos pedir para escreva um texto de punho, escrever realmente, não digitar? A gente mal sabe escrever. A gente esqueceu como que escreve. Lembrávamos ainda, por ocasião, enfim, daquela situação, nós com a nossa companheira, que nós nos conhecemos ainda na nossa adolescência. Tem um tempinho. E na nossa época não tinha internet. Não tinha celular. Muito embora morássemos na mesma cidade, nós lá nos confins da Zona Sul, nossa companheira lá na extremidade da Zona Leste. Gente, acreditem, isso era uma distância tremenda. Mandávamos carta um para o outro. Algumas dessas cartas ainda temos guardadas, por felicidade. Porque quando falamos isso hoje para os nossos sobrinhos, parecem estar assistindo a um filme de ficção. Não é possível, tio. Eu não acredito. Assim, gente, já houve um mundo sem internet. Eu sou testemunha, eu vivi esse mundo. Usávamos telefone de ficha, porque telefone na época era um pouquinho mais caro do que é hoje, um pouquinho mais difícil de termos. Era item de testamento de família. Não é mesmo? Então, lá íamos nós, final de semana, aquela cartelinha de ficha, alguns dos amigos vão se recordar, 5 espacinhos, cada um com 2 fichinhas que rasgávamos e íamos colocando... íamos colocando. Eventualmente, ele engasgava, engolia as nossas fichas e tínhamos que começar toda a operação de novo. Já gostávamos de falar muito naquela época, então percebíamos aos poucos que a fila ia aumentando. Assim, olha, uma outra hora a gente fala porque a gente precisa dar vez para as próximas pessoas. Parecia mais difícil. Levava mais tempo. Mas será que não éramos mais próximos uns dos outros? Será que quando tínhamos, de fato, a oportunidade de estarmos ali, a gente olhava um no rosto do outro, olhávamos nos olhos. Nós não apenas nos comunicávamos ou nos correspondíamos. Nós, de fato, tínhamos um diálogo. Porque o diálogo, no sentido específico, direto, de comunicação, vai muito além de palavras. Qual de nós, esquecendo aí eventuais talentos poéticos, poderiam de fato expressar em palavras aquele frio na espinha que a gente sente quando encontra a pessoa que a gente está morrendo de saudade? Qual de nós poderia de fato expressar em TC, KKK, ponto e vírgula, a saudade de uma mãe quando revê o filho, que estava afastado por conta de trabalho, de estudo, e eis que, de surpresa, ele aparece em casa, para aquele almoço de domingo. Como que a gente expressa isso? Se não pelo olhar, se não com um abraço, se não com um leve tremer de pernas. E muitas vezes, nesses momentos, a gente não precisa de palavra nenhuma. Porque o outro já entendeu. Porque aquela nossa vibração já chegou a ele. Que coisa. Isso não é tão bom. E não é tão mais simples. E não é de fato o natural. Mas então por que fazemos o contrário? É bem verdade que eventualmente fazemos por pura distração. Porque gostamos de tecnologia, é claro que nós gostamos. Gostamos de modernidade. Gostamos de novidade. E nós somos todos crianças. Todos nós.
nos empolgamos com uma facilidade tremenda. E tão facilmente perdemos a noção dos limites. Existem outras coisas por trás, porque se pensarmos bem, do que estamos fugindo? Porque, eventualmente, é tão mais fácil mandar um texto, ou ainda, houve um suposto protótipo da internet, que era a geladeira de casa. A geladeira era o quadro de aviso da família. Menino, coloca tal coisa para lavar. Mãe, minha roupa está em tal lugar. Pois é. Só que isso foi aumentando. E foi criando distância. Então, muitas vezes, para não nos sentirmos expostos, mesmo sem perceber, mesmo de forma inconsciente, achamos mais fácil, porque é realmente mais fácil, escrever um texto. Eu te mando um e-mail. E é tão rápido, né? Chega lá na mesma hora. O Zap Zap. E tantos outros. É uma beleza. Né? Assim, eventualmente os adolescentes não gostam tanto porque tá difícil esconder dos pais agora, né? Tá fácil agora o que é bom, o que é seguro. Por isso que precisamos, de fato, encontrar o meio termo, o equilíbrio. E quando eu percebo que é mais fácil utilizar uma comunicação eletrônica, qualquer que seja o meio, a rede social que seja, porque ali, de fato, eu não me exponho. E, como um paradoxo, o silêncio é algo que nos atormenta. Nós não conseguimos mais ficarmos quietos, salientarmos de fato, silenciarmos. Não conseguimos. Basta, numa conversa, 5 minutinhos de silêncio, que cada um já saca alguma coisa e começa. Na verdade, não estamos perdendo só o contato com o outro. Estamos perdendo o contato com a gente mesmo. Não suportamos ficarmos a sós com a gente mesmo. Temos a necessidade de nos sentirmos conectados. Como se isso, de alguma forma, abrandasse a solidão que sentimos. Quando, na verdade, é o contrário. Nós estamos criando e aumentando solidões. No mundo onde todos falam muito, onde todos se comunicam muito, mas perdemos o hábito de olhar para o nosso vizinho de manhã e falar bom dia. Perdemos o hábito de perguntar realmente, olhando nos olhos da nossa companheira, do nosso companheiro, filhos, amigos, como foi o seu dia? Conta para mim. E será que realmente não temos tempo para isso? Não temos tempo? Ou será que apenas nos acostumamos a não ter esse tempo? Porque, para que eu vou fazer isso? Depois eu te mando uma mensagem. Depois você me conta. Eu vou estar em tal grupo, de tal página, de tal rede social. Fala lá. Quando não, curiosamente, pessoas no mesmo ambiente conversam eletronicamente umas com as outras, mas estão na mesma sala. Porque a gente só não olha... Gente, tudo bom? Como é que você está? E aí, tudo bem? BLZ? Beleza? Beleza. Então, não estamos só abreviando palavras. Não estamos só encurtando termos. Estamos diminuindo sentimentos. Mas não é que com isso nós deixemos de ter esses sentimentos. A gente só guarda isso pra gente. E em algum momento, isso precisa sair, gente. Porque nós somos o que nós sentimos. Porque faz parte da nossa essência. Porque nós somos espíritos que sentimos, que vibramos, que atraímos.
E quanto mais automatizados vamos nos tornando, menos nos lembramos de expressar o nosso lado mais simples. E por isso mesmo mais bonito. O olhar, olho no olho, o abraço, o toque, o carinho. Não nos expomos e também não deixamos ninguém se expor, porque isso causa algum constrangimento. Como se hoje em dia fosse algo quase do outro mundo, alguém chegar na minha frente e falar dos seus problemas. Meu Deus. Porque a gente também não faz isso. E por isso que nos parece tão estranho. Mas, gente, nem sempre foi assim. Vocês se lembram? E aí? Que tal, de fato, usarmos toda essa maravilha, e de fato é uma maravilha, a tecnologia, para nos corresponder? Porque no trabalho eu preciso, eventualmente, mandar de fato um documento, ou tem um amigo, um parente, alguém que está de fato distante, mandar um feliz aniversário, um oi, tudo bem? Quanto tempo? Mas que não seja de fato a nossa única forma de comunicação. Porque o ser humano, o espírito encarnado, ele é tão rico de recursos. A nossa comunicação, ela é naturalmente tão mais profunda, tão mais intensa, tão mais sensível. E essa casca que nós estamos criando faz de nós o que nós não somos, uma ilha. Porque nenhum de nós é uma ilha. Nenhum de nós é autossuficiente. Nenhum de nós é 100% independente. E nenhum de nós, certamente, viveria sozinho uma vida toda. E isso não é fraqueza, ao contrário. Está aí a nossa força. Porque é o plano divino. Porque Deus criou de fato para que fôssemos felizes, e fôssemos felizes juntos. E transmitíssemos essa felicidade, essa alegria, esse amor que devagarzinho vamos aprendendo a sentir. Só que sentir não basta, gente. Ah, é claro que eu amo meu pai, é claro que eu amo minha mãe. Então vai lá, fala para ele. Meu filho sabe que eu amo e eu tenho que dar educação a ele. É verdade, mas além da educação, dá um abraço também. Dá um beijo na testa. E é curioso porque as crianças elas ficam constrangidas, né, na frente dos amiguinhos quando a mãe enche de beijo. Mas é uma delícia. São as coisas que a gente vai se lembrar pelo resto da vida. E não era bom quando aconteceu isso com a gente? Não era uma beleza ir para a casa do vô, da avó? Tudo mais simples. E todo mundo mais próximo um do outro. E agora a gente está fazendo o caminho contrário, pessoal. Então que tal, de fato, se pensássemos, e não só pensássemos, começássemos a nos esforçar, a usar a tecnologia no limite da necessidade. Para o resto, vamos manter esse contato. Vamos conversar, vamos abraçar. Vamos ouvir. Porque, de volta a esses meios tão práticos, tão rápidos de comunicação, tem uma outra vantagem, né? Porque eu posso mandar minha mensagem, encosto e ó, quero nem ver a resposta. E se a gente parasse agora para ouvir, de fato? Sem aquele bom dia que eu já falo virando o rosto, que tudo virou perguntas para não serem respondidas. Então, eu pergunto como foi o seu dia, mas, sinceramente, não quero saber como foi o seu dia. Eu pergunto como você está, mas, de verdade, eu não quero saber como você está. A gente não faz isso o tempo todo. Fazemos com os outros, fazem com a gente, e está tudo normal. E daí não sabemos porque surgem
depressões, tristezas? Porque passamos a buscar fugas em coisas externas, quando na verdade tudo poderia ser tão mais simples. Se nós fomos colocados, enviados, encarnados nesse planeta tão maravilhoso, nessa escola que a gente chama de Terra, planeta lindo de provas e expiações, é porque nós temos todos os recursos que a gente precisa para vivermos e vivermos bem no planeta. Porque é um outro equívoco acharmos que porque o planeta é um planeta de provas e expiações, ninguém vai ser feliz aqui. Imagina! Podemos sim. Podemos cultivar laços verdadeiros de amor, de amizade, resgatar de verdade a família. E um dia, ainda vamos descobrir que a família é o mundo todo. Que tal? Mas, se eu não me relaciono nem com meu pai, nem com a minha mãe, nem com meu irmão, como eu vou compreender que o mundo todo é uma família? Que somos todos irmãos. Que estamos todos na mesma série escolar do Espírito. Que cometemos todos os mesmos enganos, sentimos os mesmos medos, temos as mesmas esperanças, eventualmente as mesmas frustrações. Mas esse sentimento, essa movimentação para o isolamento, nos traz a equivocada impressão de que somos únicos, que só nós sentimos aquela dor, que só nós sonhamos aquele sonho, que só nós sentimos aquela mágoa. Ninguém nunca na história desse planeta sofreu tanto quanto eu. Imagina. Ou ninguém amou tanto quanto eu estou amando. Amou. E continua amando. Que bom. Pessoal, temos muito mais coisas em comum do que aquelas que eventualmente nos diferenciam. Ou melhor, em outras palavras, somos muito mais parecidos do que diferentes uns dos outros. A gente só esqueceu disso. E enquanto de fato não começarmos um trabalho firme, consciente, para nos reaproximarmos, não vamos nos lembrar dessa verdade. E, consequentemente, nos sentiremos cada vez mais solitários, afastados, isolados, deprimidos. E em algum momento, essas mazelas do espírito, essas que vêm do coração, elas vão se refletir no nosso corpo físico. E daí surgem novas doenças, novos males. Há pouco tempo ouvíamos, em alguma reportagem, a depressão é a doença do século. Peraí, então antes não tinha depressão? E, gente, se antes ninguém ficava deprimido, o que será que a gente fez, né? Onde será que a gente desviou? É que antes a gente não tinha muito tempo também, né, para ficar deprimido, né? A gente se ocupava mais, né? E quando nós estávamos, de fato, com o tempo livre, a gente fazia isso. Exatamente o que estamos fazendo agora. Nos reuníamos e conversávamos. Muitas vezes à luz de vela, sem TV, sem rádio, né? Sem energia elétrica, contando história e como era bom. Voltamos a dizer, não propomos de forma alguma um retrocesso tecnológico. Não queremos absolutamente desdizer os benefícios que são tantos que a tecnologia nos traz. Quando falamos em informática, falamos muito em tecnologia da informação. Então usemos de fato para nos informarmos. Para conversar de verdade, vamos priorizar o bom e velho diálogo.
Sempre que possível, claro que eventualmente não dá, mas sendo possível, que seja a prioridade sentarmos, falarmos e ouvirmos. E deixar que tudo saia do coração. Porque certamente, toda vez que fazemos isso, saímos mais leves, revigorados. Descobrimos um novo eu dentro de nós mesmos. Descobrimos novas pessoas dentro daquelas que conviveram com a gente a vida toda. E descobrimos que somos todos irmãos. Aos amigos, muita paz. Muito bem, pessoal. Então, vamos aproveitar esse momento. Se alguém tiver alguma questão referente ao tema, alguma colocação, vamos aproveitar para conversar um pouquinho, né? Perfeito. Rômulo. Oi, boa noite, Rômulo. Então, você falou acerca da carência de diálogo na família, né? Só para ilustrar, eu tenho um amigo, ele mora num apartamento, ele, a esposa e a filha. Então, ele estava me contando que esses dias ele estava no quarto, a esposa na sala e a filha no quarto dela. Ele no computador máquina, no quarto, a esposa no laptop na sala e a filha no tablet, e eles conversando, brincando, batendo papo, fazendo gozação um da cara do outro. Assim eles passaram a tarde. Na mesma casa, no mesmo recinto. O seu nome é? Tereza. Tereza, boa noite. Obrigado pelo comentário. Gente, é isso. Olha que beleza. É claro que é gostoso, eventualmente a gente entrar, sei lá, tem um jogo bacana, vamos participar, mas conversar, dialogar, está aí muito bem ilustrado, exatamente o que a gente está falando. Pois é. Tem uma pergunta aqui que veio pela internet. Rômulo, boa noite. Boa noite. Temos observado que em todo diálogo entre pais e filhos, ou de indivíduo para indivíduo, está faltando um espaço para escutar, que é diferente de ouvir. A escuta exige sensibilidade, disponibilidade, escutar sem preconceitos, apenas escutar. Mesmo se o que está sendo dito é diferente do que você pensa e acredita. Antes de falar, procuremos apenas escutar. Você concorda? É do nosso companheiro Lourenço. Lourenço, boa noite. Obrigado pelo comentário. Sem dúvida, precisamos escutar, não só ouvir. E silenciar a mente enquanto a pessoa fala. Porque, às vezes, aquela pessoa que está conversando com a gente, nós utilizamos o tempo que ela está dizendo, que ela está usando para falar, para pensar no que nós vamos falar depois. E mal escutamos, ouvimos o que ela está dizendo. Então, concordamos, sim. E que bela participação. Alguém mais? Oi, Rômulo. O progresso tecnológico, tão citado por você, faz com que a gente relembre e lembre que o espírito atingiu um grau intelectual muito avançado, muito grande, né? E justamente esse progresso intelectual é para sobrar tempo para ele para tratar das questões morais, né? Ou seja, a facilidade da vida atual, no sentido amplo, né? Que a tecnologia, retrata a evolução intelectual do homem, é para sobrar tempo para o homem tratar das questões do espírito, ou seja, do conhecimento, né? Ampliar esse conhecimento e uma consciência mais ampla, em função de uma inteligência maior, facilitará ele entender a sua natureza, entender o seu estado, a sua origem e trabalhar os valores morais, acima de tudo, ou seja, o bem, o mal, né? Principalmente afastando-se do mal, progredindo cada vez mais para que inteligência e moral estejam equilibrados. Então, o avanço tecnológico, as facilidades todas que aí estão, é para a melhoria do espírito. Lógico, em consequência, o conforto que o homem desfruta. Com certeza, a gente sabe que a evolução intelectual, ela, no nosso estágio, raramente caminha de mãos dadas com a evolução emocional, do espírito, moral. Sem dúvida, a concessão, se pudermos chamar assim, dos avanços tecnológicos, dessa evolução intelectual, ela deveria
de fato, servir para que usássemos o tempo que nos sobra, atividades que antes consumiam tantas horas, hoje conseguimos fazer, através da tecnologia, tudo em menos tempo, mais produtivo. Então, de fato, isso nos daria um tempo para estudarmos mais, nos conhecermos mais, conhecermos os nossos irmãos e, naturalmente, crescermos moralmente. Como temos pouco dessa consciência, se não quase nada, não usamos ainda o tempo assim, mas, sem dúvida, seria o ideal. É para isso que deveríamos caminhar. Oi, Rômulo. Tudo bem, querido? Não, em 2 momentos hoje eu vivenciei essa emoção. Primeiro conversando com a Sandra e depois se repetiu aqui ao você relembrar da família. Hoje eu peguei um quadro em que eu caminhava com meu pai na Avenida São João, pequeno, ele me segurando pelas mãos. E ao arrumar meu guarda-roupa, eu peguei essa foto. Me emocionei muito e lembrei exatamente disso que você falou, dos encontros com a família. Então, todos os domingos, meus filhos e todos os netos faziam questão de estar com os avós e nós nos reuníamos e nós íamos de nada. Nós não tínhamos depressão, porque nós íamos de tudo. E a alegria nos traz esse esquecimento e nós fugíamos desse fantasma que é próprio do afastamento da família, do isolamento, desse diálogo de amor. Realmente, quantas vezes meus pais, 2 semi-analfabetos, mas eles me deixaram lições lindíssimas. E o encontro com eles e o abraço, aquilo era tão energético, tanto quanto o passe que aqui eu recebo. Então, que nós pensemos, as pessoas que possuem suas famílias, aqueles que têm os avós, então têm essa felicidade, deviam procurá-los mais, levar seus filhos para estarem com eles, permitir que eles vivenciem esse afeto, porque essa formação afetiva, quando essa criança, ainda criança, tiver 30 anos de idade, como minha filha tem 40, ela fala da avó e chora. Então, isto não tem preço, isso não se aprende em faculdades, em universidades, em lugar nenhum do mundo. Isso faz parte daquilo que Deus nos deu. É o amor que constrói e que faz de nós sermos pessoas mais felizes. Né? Eu não sei se você concorda com isso. Obrigado, querido. Obrigado pelo belo comentário. E é papel dos pais, né, gente, ensinar isso, né? Porque a gente precisa realmente assinalar. E falamos pais, mas, na verdade, falamos nós que encarnamos um pouquinho antes. Então, pais, tios, irmãos mais velhos, amigos mais velhos, precisamos de fato mostrar para a criança a importância disso. Que é muito legal a criança já ter o seu tablet, o seu celular, para o papai e a mamãe poder encontrar, saber onde está, mas que é melhor ainda chegar, correr e dar um abraço. Enquanto o nosso amigo falava, nos lembramos de um outro comercial que está passando agora na TV bastante, que fala assim: não sabemos como será a ciência do futuro, se será bio, nano ou qual tecnologia, mas sabemos sem dúvida que o melhor remédio continuará sendo o sorriso. Vale a pena para os amigos que se interessarem pelo assunto pesquisar. Nós temos dentro da literatura espírita alguns trabalhos, digamos, mais científicos, que mostram de fato que o sorriso, que a alegria libera no nosso corpo físico uma série de hormônios, de substâncias que atuam como verdadeiros antibióticos naturais. Então, gente, contra males do século que, como disseram, a depressão, a dor de cabeça, a dor na perna, a dor naquilo outro, vamos sorrir. Porque ainda é e continuará sendo o melhor remédio, com certeza. E o abraço também, né? E o abraço, sem dúvida, vem junto, né? Vem de brinde, né? Tem que vir. Exatamente isso, gente. Viu, Rômulo? Quando a gente chega aqui no centro, que a gente vivencia uma irmandade sincera de amor, de amizade, olha, esse abraço que a gente dá, o sorriso desse encontro, aqui nós estamos vivenciando muito mais vezes, talvez até, do que em alguns momentos na família. É maravilhoso. O Centro Espírita tem sido um encontro maravilhoso, onde as pessoas se abraçam, se beijam quando chegam, quando saem, quando vão. Então, que a gente leve isso para o nosso mundo lá fora, para o escritório, para os nossos lares. Que a gente não esqueça disso não, gente. Funciona, gente. Funciona. Obrigado, Cida. É isso mesmo. Perfeito. Tá bom. Obrigada, Rômulo. Eu que agradeço.
Então, depois de termos sido brindados com a excelente palestra, é um bom tema para a nossa reflexão, né? Nossa reflexão e para nos propormos a mudarmos de atitude. Nós que estamos buscando, querendo construir um mundo melhor, começa por aí, né, gente? Nas pequenas atitudes, no nosso lar, no nosso trabalho. Então, vamos agora nos preparando para doarmos, através dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, doarmos um pouco a todos os nossos irmãos que necessitam, que se sentem sozinhos nas ruas, nos lares, que se sentem sozinhos, solitários. Vamos agora, nesse momento, através das nossas vibrações, emitir todo esse nosso amor. Vamos lembrando dos hospitais, onde se encontram as pessoas em tratamento, em doenças às vezes terminais, nas ruas, pessoas nos seus lares. Vamos doar o nosso amor, que chegue até eles, o nosso abraço, o nosso carinho, a nossa vibração, para que se sintam mais fortalecidos, que a sua fé, a sua esperança sejam renovadas. Vamos vibrar também pelo nosso planeta, tão necessitado de amor, de compreensão, de diálogo, lembrando de todos os dirigentes de todos os países que possam ter esse sentimento, em algum momento do seu dia, o sentimento da fraternidade, desta grande família que somos. Hoje é um dia que nosso trabalho é voltado especialmente para a dependência química. Vamos lembrar também daquelas famílias que passam por esse problema. Que possa haver mais diálogo entre eles, mais compreensão, mais fraternidade. Vibremos com muito amor. Vamos vibrar também por aquela pessoa que cada um de nós possivelmente conhece, que esteja necessitando, passando por um problema de saúde, por um problema de relacionamento afetivo, seja o que for. Vamos vibrar por esse companheiro, que ele sinta o nosso abraço, o nosso amor, o nosso envolvimento, que se sinta mais fortalecido nesse momento. Vibremos também por essa casa bendita, que nos acolhe, o local onde nos sentimos irmãos. Que a harmonia, que esse sentimento de fraternidade esteja sempre presente nessa casa. E vamos elevar também os nossos pensamentos, chegando até os nossos lares. Que cada cômodo, cada membro do nosso lar possa se sentir também acolhido, abraçado pelo nosso amor. E assim, então, companheiros, agradecidos ao Pai, por tanto que recebemos nessa noite, que possamos espalhar como sementinhas, através do diálogo, através da aproximação entre as pessoas, nós possamos divulgar, espalhar essa ideia
através dos nossos pensamentos, dos nossos diálogos, mas também através das nossas atitudes. Então, agradecemos ao Pai por mais essa oportunidade, por mais essa noite. Que assim seja. Graças a Deus.